Graças a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, viemos na Tua presença, Senhor, para receber do Senhor entendimento na alma, a sabedoria que o Senhor tem para cada filho do Senhor. E nesta hora, meu Deus, reunidos estamos na Tua presença, nesta maior alegria, Senhor, de estarmos juntos, uns daqui, outros dali, mas estarmos juntos num só Espírito, para receber do Senhor tudo que o Senhor tem para cada filho do Senhor neste dia. E nesta hora, Pai, já estamos te agradecendo por tudo, te agradecendo pelo dia, o fôlego da vida que o Senhor tem nos dado. Meu Deus, e nesta hora te pedimos, como pediram nossos irmãos ali na aldeia de Emaús, fica conosco, Senhor, nos abençoando e nos dando graça para vencermos, no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Nós vamos cantar hino de número 14. Aleluias. Número 14. Firmeza é o nome do hino. Aleluias. Graças a Deus. Está conosco hoje nosso precioso irmão Valdemar. Esteve conosco aqui, assim, por temporada. Esteve conosco um tempo e aí vai para São Paulo, passa outra temporada por lá, volta e estamos juntos. Quando nós não estamos juntos assim, vendo um ao outro assim pessoalmente, mas estamos no Espírito, viu, meu irmão? Aleluia! Tem o seu companheiro ali, ó, que ele trouxe também hoje, para ouvir a palavra. Eu esqueci o nome do irmão. Acenildo. Acenildo. Eu só tenho um, não tenho dois. Meu irmão Acenildo. E aí, então, nós vamos cantar. O Sila do tempo que eu cresci, não é só Sila mesmo. Aleluia. Firmeza, em nada ponho a minha fé. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Se lhes não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada transe a suportar, sempre nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Se o juramento é leal, abriga-me no temporal. Ao cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Assim que o seu claro e sol irei com ele
Número 52. Aleluias, graças a Deus. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Aleluias. Número 52. Fala, fala, Senhor, nesta hora, que ansioso te quero ouvir. Teu falar dá valor e restaura, e mais sábio me faz no porvir. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde, repouso superno, de alegria e paz eterna. Fala, fala, Senhor, que conservo tuas palavras de vida e vigor. Estou pronta a seguir-te consigo pelas tuas veredas de amor. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde, repouso superno, de alegria e paz eterna. Fala, fala, Senhor, que eu ouço as palavras com todo fervor, pois conduz ao eterno repouso. São conselhos muito ricos de amor. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde, repouso superno, de alegria e paz eterna. Aleluias. Graças a Deus. Nós vamos cantar para o Senhor Jesus Cristo. Quem tiver o hino prontinho aí, nós já vamos cantar. Aleluias. Pelo mundo brilha a luz desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e que culpa levou, com o sangue que emanou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue,
não é? Mas irmã, imagina assim, hoje não? Não, hoje não. Não é mesmo, não? Não, hoje não. Garganta, peito está cansado. Irmão Sila, hoje não? Hoje não, estou cansada. Eita. Cadê as meninas? Vamos cantar? Quem é a irmã? Vai? Senhora? Irmã André? Depois que a irmã André vinha, aí as meninas vêm mais fácil. Bem mais fácil. Aleluia. Eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Há mansões nesse lindo país que Jesus foi ao céu preparar. Vou morar nesta terra celeste por vir. Vou morar nesta terra celeste por vir. Cantarei nesse lindo país belos hinos ao meu Salvador, pois ali viverei bem feliz, sem angústias, tristezas nem dor. Vou cantar nesta terra celeste por vir. Vou cantar nesta terra celeste por vir. Deixarei esse mundo afinal para ir a Jesus adorar nesta linda cidade festal. Mil venturas sem fim vou gozar. Vou cantar nesta terra celeste por vir. Vou cantar nesta terra celeste por vir. Amém. Graças a Deus. Vou morar nesta terra. Todos estão caminhando rumo a esta terra. Todos. Não tem ninguém que não está caminhando para esta terra. Mas não são todos que chegam lá. São aqueles que Deus chama. Aleluia! Mais alguém? Sara? Vamos, Sara. Vamos, Noemi. Aleluias. Levanto contigo o nome de Jesus, o Salvador.
Amém, graças a Deus. A mensagem, quem é este? O profeta termina ela cantando Estinha. Quase Estinha, não é bem, mas é nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Muito bonito este hino. Isso é quando você está entrando nas águas para ser batizado. Leva tu contigo o nome. Ei. E eu estava pensando outro dia, veio assim. Primeiro nascimento vem mamãe e papai. Segundo nascimento, não tem mamãe. Segundo nascimento é papai. Não tem mamãe. E aí não tem aquele pega-pega de mamãe com neném, não. Aí é papai. Aí é filho e papai no deserto. Caminhando junto. Aleluias. Mas não tem mais ninguém? A irmã Sara foi beber água. Então tá, o senhor não canta não, viu? Rapaz. Então tá, somente crer. Nosso pastor está com nós hoje. Muito bom. Somente crer, somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é Nós hoje estamos com duas programações, né? Essa da agora e mais tarde outra. Temos a programação do bolo. Essa e depois a programação do bolo. Mas, irmãos, nós estamos agradecidos a Deus pelo privilégio de Deus ter nos dado a oportunidade de poder reunir, de estar entre os que vivem hoje com saúde. Eu vi uma montanha fungando, o que foi a poeira? poeira. A montanha está assim. Estava pensando que eu era fraco, né, Malata? Agora está fungando. Tem uma poeira triste na vinda, meia-noite de sono. E ontem nós fizemos uma visita. Assim, tivemos aí uma conversa familiar, muito familiar. Nós não estávamos tentando ganhar ninguém para Cristo, mas se alegrando com os que já tinham sido ganhos. A conversa nossa ela é muito boa. Quando você está entusiasmado, buscando ganhar alguém para Cristo, é um tipo de emoção. Mas quando você está entre os que já foram ganhos para Cristo, é uma emoção muito mais firme, muito mais segura. E aí nós encontramos os irmãos e, conforme Paulo nos ensina, estávamos alegrando a prática, lembrando os tempos e de quantas chuvas já passaram. Quando uma pessoa que se conhece há muito tempo se encontra, tem muito o que falar. Porque vai lembrando o passado, e vai falando, e a gente acaba rindo porque tudo que passa, irmão, na vida nossa só contribui para o bem, se somos filhos de Deus. Não tem nada que reclamar lá na frente. Você sabia que as lutas que vêm sobre nós
nos traz alegria lá na frente. Às vezes você fica assim meio constrangido hoje, mas amanhã esse constrangimento torna alegria. Então, só pelo fato de a gente ter sobrevivido, né, cada prova, cada luta, e ficamos até meia-noite, e está todo mundo com cara de sono, menos eu, mandando os meninos, a esposa, as filhas, e eu falei para vocês, vão acompanhar pato, e a hora que não pode, né, acompanhar pato, que pato nada e vai embora, e os outros ficam na beira da margem do rio. Diz o velho ditado que quem acompanha pato morre afogado. Acompanha pato. Mas graças a Deus, irmão, nós vencemos de ontem para hoje, vamos vencendo de hoje para amanhã. E só temos aqui agradecer a Deus pelo aquilo que Ele tem feito por todos nós. E eu agradeço a Deus, agradeço a vocês todos, a igreja, os que estão perto, os que estão um pouquinho mais distantes, pela compreensão de suportar. Temos sempre que lembrar que na Bíblia tem uma escritura que diz suportar uns aos outros. Então, às vezes a gente se torna um pouquinho insuportável, mas e quem está mais perto vai suportando, né? Porque tem a escritura, se não tivesse, nós não éramos insuportáveis em certos pontos. Então, se temos que suportar certas coisas, é porque tem momentos que tem que ser suportado, vivido e suportado. E ministério é assim, os que sofrem mais são os que estão mais perto, os que estão mais longe são os mais felizes. Uma palavra aqui, eu queria, pastor, às vezes as pessoas não fazem, eu às vezes gosto de fazer, consagra essa chave, esse carro, peguei agora. Deixa aqui. Vamos orar daqui a pouquinho, mas vamos apresentar. É muito bom fazer isso, irmão, porque eu sempre tenho orado, até quando vou viajar, para que Deus dê vida tanto a gente, proteção a gente, como ao veículo, que faz parte da gente. Você está a bordo de um veículo, ele todinho vira seu corpo no momento que você está ali, ó, preso na direção, e às vezes eu não posso ir até aqui, porque eu me machuco aqui. Mas quando eu estou num carro, é o dobro dessa distância que eu tenho que ter cuidado, porque senão ou eu machuco o carro, ou machuco alguém, ou então eu sempre penso, eu falo assim para as pessoas que dirigem, quando você entra num carro, você está a bordo nele, teu corpo, se o carro for 6 metros, o teu corpo passa a ser 6 metros a partir dali. Então é você que está se conduzindo, e aí o fulano de tal bateu, né? Fulano de tal, eu mesmo trisquei o carro no canto da casa do irmão lá. E o irmão correu para ver se não tinha derrubado a casa. E eu corri para ver se não tinha quebrado o carro. Era duas expectativas. Mas é isso. Vamos pedir a Deus a proteção, a direção. Vamos orar. Aqui nós lemos a Bíblia. E eu não sei nem se eu fiz a oração pelo meu. Eu ia chamar o pastor Benito, que eu comprei lá no Peba. E levantar diante de Deus, mas agora nós vamos fazer tudo junto. A chave do outro está aqui. Eu já trisquei o meu ali, não era para ter acontecido. A gente fica contrariado, irmão, quando você... Não é pelo fato de prejuízo, porque não é nada, é porque a gente falta, tem hora que a gente falta. Eu olhei num retrovisor e esqueci o outro. O lado que eu estava querendo encostar o carro, para mim estava bom, mas só que o canto da casa estava diferente, no sentido que eu ia encostando, o canto do carro chegou na casa antes de eu chegar no lugar que eu queria. Então, surpreende o carro, quem estava num carro menor, igual eu estava, o carro cresce 1 metro ou mais, então você já perde. Câmara de ré ajuda demais. Quem tem carro com câmara de ré deve agradecer, porque ajuda demais a conta. Ali tem o verde, tem o amarelo, tem a faixinha. Você coloca lá e vai olhando aqui, olhando o retrovisor do lado do outro, vai olhando aqui o fundo. Quando dá o limite de você parar, o alarme dispara,
seguidamente, você já fria, já sabe que 50 centímetros ali você já vai encostar. Então, é muito bom. Então nós vamos orar, vamos levantar nossa mão pelos veículos que nós usamos, todos os veículos que nós usamos, devemos fazer oração por eles, casa que habitamos, hotel onde vamos pousar, tudo deve ser consagrado nosso, que for nosso. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nesta tarde nós levantamos a nossa voz a Ti e clamamos a Ti, Senhor, oramos ao Senhor, primeiramente por nós, que somos os condutores, ó Deus, pelas nossas vidas. E depois, ó Deus, apresentamos esses veículos, esse carro, o irmão comprou esse carro agora, e quer a consagração do veículo para o seu uso, para o uso próprio. Pedimos, ó Deus, a bênção do Todo-Poderoso, a proteção divina, a guarda do anjo do Senhor, em todos os momentos, nas idas e vindas, subidas e descidas, e a vida, Senhor, seja útil, seja duradoura para o veículo também, para todos os rolamentos e tudo que gira fazendo a movimentação para que a viagem seja concluída. Pedimos que o Senhor abençoe, ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, tanto o carro como o seu condutor, em toda a viagem, o tanto, ó Deus, de ano e de tempo que for do teu servo, irmão Ciro. Abençoe este nosso aqui também, Senhor, que é o de nós fazermos o trabalho do Senhor, a ida, a volta, ó Deus, que o Senhor possa colocar o anjo na frente para abrir os caminhos e fazer a viagem se tornar fácil para nós. Pois temos dado a nossa vida a isso, Senhor, as viagens de Deus, as visitas de Deus aqui na terra, levando a palavra de Deus. Assim, junto como igreja do Deus vivo, Pai, contamos com toda a proteção divina, a oração, ó Deus, chegue ao trono de Deus, abençoando todos aqui também, ó Deus, o lar de cada um, a vida de cada um, Senhor, a posse de cada um. Tudo que for dos teus filhos, ó Pai, também seja abençoado de modo geral. Nós te pedimos, ó Deus, estas bênçãos, com a bênção da leitura de tua palavra, Deus. Que o Senhor abençoe nossas vidas nessa tarde, trazendo uma porção de consagração para nós pela meditação da tua palavra. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, que a enfermidade desapareça de entre nós. Ó Deus, as opressões se tornem alívio. Ó Deus, e a libertação tome conta de cada coração, se houver um coração oprimido. Ó Deus, e que a liberdade do Espírito Santo encha todo o nosso ser. Pois te pedimos, ó Deus, estas bênçãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Vamos ler logo a Bíblia, irmãos? É Salmo 42, Salmo de número 42. Graças a Deus. A sede, a alma nela por servir a Deus no seu tempo. E Davi está dizendo que a alma dele tem sede de Deus. E a sede é uma coisa natural. Todo ser humano sente sede. E sede não é simplesmente só por água. A sede é quando fome também soa como sede. Sede é necessidade de algo, fome é necessidade de algo. Então, tudo que você almeja e busca é uma sede. Quando, uma vez saciada, aquilo ali passa, temporariamente. Depois aquilo segue. Pessoas falam, mas eu comprei um carro zero, saciei minha sede de carro zero, nunca mais. Mas é que o carro envelhece, depois ele tem sede pelo outro carro, deseja o outro carro. Aí você diz, eu estava com uma sede tão terrível, tomei um litro de água.
sacia a minha sede, temporariamente, depois a sede volta. E as pessoas que recebem Deus na vida, eles vão saciando e vão sentindo vontade de mais, vão saciando e vão sentindo vontade de mais. Você pode observar que toda pessoa cristã quer mais de Deus. Se ele quer mais de Deus é porque há uma sede constante nele pedindo por mais. A água do mesmo jeito, você vive 80 anos bebendo água, nunca sacia aquela sede. Nós só vamos saciar nossa sede de Deus quando nós estivermos completo em Deus, quando nós estivermos completamente revestido de Deus, transformado. Aí sim, aí nós vamos se encontrar saciado em um lugar estabilizado em Deus, aonde não há mudança de dia, de tempo, de nada. Aí nós chegaremos a ser completo. Até então, vamos continuar bebendo. Amém? Amém. Então vamos ler aqui os primeiros versos. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Salmo 42. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a sua face, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente, aonde está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que está abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra nessa tarde. Os irmãos podem se assentar. A minha alma tem sede de Deus. A sua alma tem sede de Deus. Nós estamos aqui exatamente por causa disso. Ninguém faria isso. Uma das coisas que implica as pessoas não cristãs é que eles não sabem o porquê disso aqui que nós estamos fazendo. Às vezes falam, por que eles vão fazer isso? Viajam de tão longe, andam a longa distância para se reunirem, abrir a Bíblia e ler e ficar conversando. Então, para quem não tem esse hábito, é uma coisa estranha. Mas para quem tem Deus, é uma coisa necessária e é uma coisa natural. Porque Davi está dizendo que ele ia com a multidão, só que quando aqueles tempos bons foi tirado de Davi, você vai observando que Davi estava em um momento difícil. Porque outra coisa, tem gente que só pensa em ter tempo fácil, tempo bom. E quando chega as horas difíceis, você vai lembrar assim, olha, quantas vezes eu fui ao templo, eu fui à igreja, eu fui ao encontro, eu fui ao culto, com a multidão, e nós festejava junto. E hoje minha alma está abatida, hoje eu não tenho aquela multidão em torno de mim. Mas Davi não estava desamparado. Ele estava sentindo a falta apenas daquele companheirismo, porque ele também tinha sede de companheirismo. E nesse momento aqui ele estava em estio. Você sabe o que é estio? Não tem chuva, não tem nada, é o verãozão aí, nós estamos no tempo de estio. E ele estava só. E na vida, no momento de sua solidão, ele começou a ser exprimido dentro de si próprio, porque ele começou a sentir aquela saudade dos tempos passados, almejando aqueles momentos quando aquilo tudo já tinha passado dele. Então nós estamos vivendo um tempo que já passamos muitos anos de festa, de festejo, de irmos ao templo junto, de adorarmos junto.
E esses dias quase que isso foi tirado de nós. E não é de se admirar que quando nós estamos nos encontrando, fiquemos até meia-noite conversando. É porque a sede de companheirismo, de estar junto, de conversar, de compartilhar momentos, está se tornando grande dentro do povo de Deus. Então, Davi diz: as minhas lágrimas me servem de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente onde está o teu Deus. Mas eu quero fixar aqui o pensamento nesse versículo aqui: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Será que alguém aqui já pensou nisso? Quando que nós vamos entrar e nos apresentar ante a face de Deus? A face de Deus, assim, frente a frente. Sendo que nós estamos exatamente caminhando para esse momento de nos apresentar. Agora o profeta pregou a mensagem, a sede, e ele pregou baseado nesse Salmo de número 42. E você vai observar na sede de Davi, ele tinha muita oportunidade de saciar sua sede com outras coisas. Mas ele, quando foi dar o grito, quando foi dar o alarme de que estava com sede, ele disse: a minha alma tem sede de Deus. Não era de outras coisas, de Deus. E como o servo, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, é o veado. Ele lá no tempo de Davi, ele era chamado de servo. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Todo cristão tem essa sede. A minha alma tem sede de Deus. Agora, Davi, sendo um homem do campo, sendo tirado do curral das ovelhas, das montanhas, do apacentar das ovelhas, ele sabia exatamente o que ele estava falando. Porque quando você está sedento, que você encontra água, aquilo ali tem um significado muito grande. Quando a pessoa está sedenta por Deus, que ele encontra Deus, aquilo tem um significado muito grande para aquele que encontra Deus. Deus, ele muda as pessoas, ele transforma a pessoa. Se uma pessoa diz que se encontra em Deus e ele permanece do mesmo jeito de antes de se encontrar com Deus, ele nunca se encontrou com Deus. Deus muda a vida da pessoa. Se nós formos olhar dos patriarcas, daqueles que se encontraram com Deus, nós vamos provar isso pelas Escrituras. Paulo nunca mais chegou a ser o mesmo Paulo que era quando ele saciou sua sede santa em Deus. Moisés também nunca mais pôde ser o velho Moisés. Abraão, depois que ouviu a voz de Deus, ele nunca mais deu conta de ser o mesmo Abraão que era. Contanto que ele teve que se separar de sua própria parentela e buscar viver mais perto de Deus. Saiu para o encontro com Deus. Davi, quando se encontrou com Deus, ele nunca mais foi o mesmo Davi, apacentador de ovelhas lá atrás do deserto, porque a alma dele encontrou a satisfação que ela procurava. E emoção não satisfaz. Então, vou seguindo aqui com a mensagem a sede, olhando aqui no relógio, porque nós vamos aqui até as... Nosso horário está bom, ainda é 15 horas e 44 minutos. Deixe-me lhe dizer algo, amigo. Não me importa quantas igrejas você se una, quantos nomes você ponha, de uma maneira você vá, ou de que maneira você vá. E se foi aspergido, batizado, o que quer que seja. Até que se encontre com essa pessoa, Jesus Cristo,
Essa é a única coisa que realmente satisfará. É a única coisa. A pessoa pode ter igreja, pode ter o que quiser ter. Tudo bem. Mas não satisfaz. Olha, emoção não serve. Você pode saltar para lá e para cá, gritar o tempo todo que quiser. Ou pode correr de um lado para o outro. Você pode falar em língua tanto quanto queira. E essas coisas são santas e boas. Eu não digo nada contra isso. É bom. Mas até que você se encontre com essa pessoa, essa porção que satisfaz, esse algo que toma cada fibra em seu corpo, não por emoção, mas por satisfação. Aí é a hora que você vem ao culto, não porque o fulano veio ou deixou de vir. Você vem porque há algo no seu coração que se satisfaz e já está satisfeito na pessoa de Jesus Cristo. Sua crença é duradoura. Não tem nada que desfaz a crença na pessoa de Jesus Cristo. Quando enche o coração da pessoa, nada desfaz aquilo dela. Você fala, mas e as lutas? Não desmancham uma fé cristã. O problema não. A fome não. Aí Romanos 8 diz, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Se o rio, você chegar no rio, ele estiver correndo para cima, você continua crente. Fala, mudou o curso. Se você chegar lá, o rio estiver correndo para baixo, você continua crente, atravessa para o outro lado e vai embora. Porque tem gente que quando ele não recebe a porção que satisfaz, tudo para ele é um absurdo. Tudo para ele abate ele vai se abatendo pelas lutas. Toda pessoa que se deixa abater pelas lutas, ele desiste das lutas. E o cristão, ele não se deixa abater pelas lutas, ele busca renovar suas forças quando ele se sente fraco. Ele é como uma águia. Eu vou lutando, eu vejo que eu não dou conta, eu paro de lutar, vou, fasto, vou para um lugar secreto, vou buscar a Deus, vou buscar força em Deus, depois eu passo naquele mesmo lugar que eu não dava conta de passar, aí transpõe a montanha para o outro lado. Não desiste, nunca desisti. Eu costumava ver uma propaganda que dizia, se você tem sede, diga, barfai. Era um refrigerante pequeno quando eu era garoto, chamado Parvai. Lembre-me de eu estar vindo pela estrada, uma propaganda falsa essa aqui. Ele vinha da estrada de pesca e eu tinha estado na lagoa velha, águas estagnadas, é igual nós estávamos lá no Rio ontem, levando uma garrafa d'água, porque a água lá dos peixes não dá para a gente beber. E eu estava quase morrendo de fome e vi uma propaganda que dizia, se está com sede, basta dizer parfai. Comecei a dizer parfai, cada vez eu ficava com mais sede. Eu cheguei ao ponto de nem poder cuspir depois de um tempo. Eu estava com tanta sede. É aí aonde a propaganda da religião não satisfaz o coração do eleito. Você pode repetir dogma, pode recitar credo, pode dizer crê em Deus Pai e Ave Maria, Santa Maria, tanto que disser, o coração continua vazio, a sede continua por dentro. Tem que ser algo real, tem que ser algo que entre no seu interior para satisfazer sua sede. Se você chegar com sede à beira das águas, você eu estou tranquilo, eu já estou vendo água, estou sentindo água. Você vê como que funcionam as coisas. Estou tocando na água, estou no meio da água, mas se você não beber a água, ela não satisfaz sua sede. Às vezes as pessoas eles estão na religião, estão sentindo a religião, eles estão na igreja, eles estão sentindo Deus,
Não é assim que as pessoas falam? Mas eles nunca beberam a dose necessária de Deus para satisfazer sua sede. O que adianta você falar, estou sentindo Deus, Deus está nesse lugar, e na segunda-feira, na terça-feira, vivendo outro tipo de vida? Quer dizer, ele entrou no rio, ele tocou nas águas, mas ele não bebeu a água. Vai continuar com sede. Então o profeta diz, quanto mais eu repetia o credo da propaganda, com mais sede eu ficava. Então, quando uma pessoa é saciado nesta pessoa chamada Jesus Cristo, na forma do Espírito Santo, ele nunca mais tem sede. Ele não vai numa religião buscar saciar sua sede, porque ele não tem sede mais por aquilo lá. Ele é saciado, ele tem Deus na vida dele. Fala assim, ó, aquele irmão tem Deus na vida. Toda vida que você encontrar ele é a mesma pessoa satisfeita. Irmão, você está feliz? Estou feliz com Cristo. Sempre satisfeito. Porque ele preencheu o vazio que existia dentro de mim. Ah, mas eu ouvi dizer que está errado em tal lugar. Sim, está errado ali, está errado ali, está errado ali. Mas aqui não está errado. A Bíblia está certa. E para um cristão, irmão, o cristão ele se torna tão positivo que ele não vê nada errado em volta dele. Quando dizem, mas o mundo está tão esquisito, ele fala, mas é para se cumprir a Bíblia. Os cristãos estão tão fervorosos, ele disse, é exatamente o que a Bíblia diz que eles tinham que estar. Ah, mas o terremoto balançou. Jesus disse que os terremotos balançariam. A política faliu. O profeta disse que toda a política já tinha falido. Então ele encontra firmeza porque ele está firmado de fato. Ele não está vulnerável, pensando em coisas vãs. Então, bem, vejam. Isso não serve, diz o profeta. Aquele dizer, repetir o nome da propaganda, não serve. Não há nada que irá satisfazer, não importa. Você pode beber Coca-Cola, você pode beber qualquer coisa que quiser, esses refrigerantes e assim por diante. Não há nada que satisfaça a sede como uma boa e fresca corrente de água fria. Isso saciará essa sede. Todas estas outras coisas são substituto. Então, uma é presenciar a água e não beber dela. E a outra coisa é substituir a sede por um refrigerante. Se você tomar um refrigerante e estiver com sede, você continuará com sede. Dá um pouquinho de tempo, você quer beber um copo de água limpa. Você fala, não, me dá uma água limpa aí, que eu bebi uma água suja. E por que iríamos querer tomar um substituto quando há um batismo genuíno do Espírito Santo que satisfaz cada fibra e anseio da alma humana? Por que nós íamos tomar um substituto? Unir-se a uma igreja e ficar sofrendo lá dentro. É quase como aquele sofrimento daquele Judá, que estava morrendo de sede e a água só estava passando um cheiro assim perto dele. É aquele que é o sofrimento denominacional, porque eles mostram a água, mas eles não dão conta de dar água para o povo beber. Eles falam que a água é a Bíblia, mas eles não têm um ensinamento correto da Bíblia que possa levar a água ao coração das pessoas. Então, não há nada que possa satisfazer a sede, como uma boa e fresca corrente de água fria. Isso saciará essa sede, todas as outras coisas são substituto. E por que iríamos querer tomar um substituto quando há um batismo genuíno do Espírito Santo que satisfaz cada fibra, anseio da alma humana? Então, levantar-se bem diante da morte, como o grande apóstolo Paulo disse: onde está, ó morte, o teu aguilhão? E onde está, inferno, a tua vitória? Paulo estava vindo exatamente da fonte que saciaria a alma de um ser humano e que saciou sua alma e lhe deu certeza de vida eterna. Amém. Os outros não tinham isso. Encarar a morte, irmãos, cabisbaixo, triste, acabrunhado,
é a morte de uma pessoa que não tem esperança e nunca saciou da fonte. Uma pessoa que uma vez tomou da fonte da vida eterna, ele encara a morte de frente, como Paulo fez. Ele não está com medo. Ele não vai morrer. Ele só vai mudar o seu lugar de morada. Aonde está a morte teu aguilhão? E onde está o inferno a tua vitória? Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a experiência, irmão. Isto satisfaz essa santa quietude ou essa santa sede que está em você, ela satisfaz. Você não tem de fazer mais nada a respeito. Sim, ela limpa os lábios. Ela forma uma vida diferente na vida daquela pessoa. Transforma, limpa. E ele não tem medo. Ele tem temor de Deus, mas ele não tem mais medo que possa acontecer. Tudo quanto acontecer para ele, ele coloca dentro do propósito divino. É de Deus. Há também apenas pessoas que vivem de emoção. Algumas pessoas dizem, bem, temos muito disso em nosso movimento pentecostal. Eles chegam e o que é ótimo, bater palmas é bom. Tocar música, como jogar um balde de água fria em tudo. Veja, aqueles não, nós fazemos isso, nós criamos o hábito de fazer isso, nos tornou apenas um de nossos costumes. É cantar, bater palma, e eles falam assim, é um movimento pentecostal. Deixe-me dizer-lhes uma coisa. Quando você está adorando a Deus em espírito e em verdade, quando se torna um costume você fazer isso porque acha que deve fazê-lo, porque acha que se não gritar ou pular para lá e para cá, ou dançar com música, vocês têm que entender que igrejas colocaram dança de música nas igrejas. Quem está ao lado vai achar que você está desviado, se você não fizer aquilo. Você está bebendo de uma corrente estagnada, isto mesmo. Quando a igreja pentecostal passou a ensinar e dizer que toda pessoa só tinha o Espírito Santo se falasse em língua, o que não falava em língua, o que não tinha o dom de falar em língua, se sentia desconfortável e tinha que sair daquela igreja ou inventar uma língua para falar. Porque senão ele era discriminado como um que não tinha o Espírito Santo. E é isso que o profeta está dizendo aqui. Você não pode padronizar a igreja para dizer, se você grita, você tem, se você não grita, você tem. Não é assim que se percebe a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo pode vir não falando em língua, o Espírito Santo pode chegar na igreja falando em língua. E o Espírito Santo pode chegar na igreja sem falar em língua, sem gritar, sem fazer nada. O Espírito Santo não é simplesmente um movimento, o Espírito Santo é uma pessoa. E uma pessoa não só é uma pessoa se estiver em movimento. Você pode sentar, ficar bem quietinho, que você é a mesma pessoa que quando você se levanta e está em movimento. O Espírito Santo, ele tanto é falando em língua, como é calado, como é chorando, como é gritando. Ele é uma pessoa. E uma pessoa, ele é uma pessoa em diversos estágios da vida, mas ele não só é uma pessoa se gritar. Ele não só é uma pessoa se pular. O que você está vendo? Estou vendo uma pessoa. De que jeito é que ela está? Ela está bem quietinha. E eu tive até que chegar perto para ver se ela ainda está viva. Mas é uma pessoa. E o Espírito Santo, ele está na igreja hoje, não é para fazer alvoroço. O Espírito Santo, ele está na igreja hoje para trazer as pessoas para crerem na palavra. Porque vida eterna é em crer na palavra, não é em pular. Jesus nunca disse assim, se você pular para cima, você tem vida eterna. Assim todos os
puladores, esportistas, tinham o Espírito Santo. Se você gritar, toda pessoa grita. Pessoa que toca boiado no estradão, cheio do Espírito Santo, grita o dia todo. E vaqueiro no pasto, cheio do Espírito Santo, grita, lá vem um cheio do Espírito Santo. Então não é por grito, não é por pular, não é por chorar. Jesus disse: aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna. Pode ficar calado, só precisa crer. A mulher que foi tocar em Jesus para ser curada, ela, além dela ser curada, ela recebeu o Espírito Santo, é uma cristã, mas ela não chegou pulando, gritando no meio do povo, e fazendo festa, e rodando. Toca uma música que eu vou dançar, porque eu vou chegar onde está Jesus. Não existe isso. Ela, bem na quietude do Espírito, entrou no meio da multidão e recebeu exatamente o que ela estava buscando. Você vem na igreja e você fica quieto, bem na quietude do Espírito você recebe o que você veio buscar. Tem de pular. O povo colocaram a carroça diante do boi e colocaram o boi para empurrar com as pontas, em vez de puxar no pescoço. Mas veja, nada melhor, irmãos, igreja, do que ter uma mensagem. Ontem nós estávamos falando que quem tem uma mensagem profética anda equilibrado. Toda a nação, a Bíblia diz que bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, e bem-aventurada a nação que tem um profeta. Você sabe por quê? Quem tem um profeta não pode falhar. O profeta é o atalaia, o profeta é o guia que Deus envia para guiar o povo à palavra. Não pode errar. Nós temos certeza, nós temos segurança naquilo que nós estamos falando, porque o Espírito Santo colocou em nós a certeza de vida eterna pela palavra revelada. Aí nós já estamos decepcionados. Primeiro, foi que aqueles que saíram gritando, pulando, falando em língua, estão todos desviados. Aí eu te pergunto, se era o Espírito Santo, como que o Espírito Santo guiaria esse povo para fora da palavra? Então não era o Espírito Santo. Já há uma decepção em massa por todo lugar que se vai. As pessoas estão... A maior decepção que está tendo no mundo hoje é a decepção religiosa. Mas vamos seguir aqui avante. Até que ele preencha... Vou voltar aqui um versículo. Porque acha que se não gritar ou pular para lá e para cá, ou dançar com música, quem está ao lado vai achar que você está desviado, você está bebendo de uma fonte estagnada, isto mesmo, certo? Lá perto da nossa igreja de Xinguara tem uma igreja da dança lá, das músicas. Não parece mais do que um clube de dança, de festa. E o profeta segue dizendo, até que ele preencha cada fibra, até que o próprio Espírito Santo esteja borbulhando em você, não me importa se a música está tocando, se estão tocando mais perto, meu Deus, de ti, ou o que seja. O Espírito Santo ainda estará tocando os sinos da glória em seu coração. E isso satisfaz. Isso é a porção de Deus que satisfaz qualquer coisa menos do que isso, você perece. As pessoas, irmão, o profeta chegou a dizer que é apressante que as pessoas recebam o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo é viagem perdida. Você já viu aquela viagem que a gente esforça tanto para poder concluir um negócio ou um documento, e às vezes até posa por outro dia, igual o irmão estava contando, depois você descobre que foi tudo em vão? Perdi minha viagem, perdi meu tempo, perdi meu dinheiro, perdi meu investimento. E o que o profeta está dizendo? Qualquer outro tipo de segmento, qualquer outra coisa vai falhar. As pessoas vão chegar no final do caminho e sofrer a maior decepção que alguma vez já passaram.
É aquela de pensar que está certo quando está errado. E quem é que vai dizer para nós ou esclarecer isso para nós, a não ser o Espírito Santo? Você está na fila, você encara com o maior gosto do mundo, você dá glória a Deus, essa igreja aqui vai me colocar no céu. E ela não coloca. Esse ministério aqui agora, esse aqui eu vou para o céu. Carro com os pneus furados, está tudo estragado aqui, não vai a lugar nenhum. No final vai faltar, igual vai faltar documento, vai faltar. Aí você chega lá e fala, eu estou com todos os documentos. Não, falta a chefe disso. Onde é que está isso? Está em casa. Você fala, meu Deus, tem que começar a ser crente tudo de novo. Ser crente tudo de novo é voltar atrás, irmão. Consertar tudo e vir de novo com todos os recursos. Mas uma vez que nós entramos no recurso máximo, o profeta está dizendo que o Espírito Santo de Cristo é o recurso máximo que não pode ser rejeitado no fim. Quando você está no Espírito do Senhor, você entrará em toda parte, sairá em toda parte, será transformado, arrebatado, vai para o milênio, passa por todas as fases que você tem que passar, porque você está completo naquilo que você precisa de Deus. E a única coisa, o profeta diz, que leva a pessoa a estar saciado, a estar seguro, a estar satisfeito, é o Espírito Santo. E como é que eu vou ter esse Espírito Santo? Alguém perguntou para o irmão Brando, o senhor prega tanto sobre receber o Espírito Santo, nascer de novo, como que eu faço? Ele disse, leia a sua Bíblia e ore. Quando você tiver, você saberá. Você é o único que vai saber que tem. Não precisa você ficar dizendo, ei, eu recebi o Espírito Santo a noite passada. Não precisa dizer, porque quando você receber, todos que estiverem em volta de você saberá que você está mudado, porque você tem uma porção maior de Deus na sua vida. Olha, o profeta disse que Billy Paul lhe ajudou desde garoto, e Billy Paul dizia, entra nessa fila, olha, te posiciona esse aqui, vem, entra aqui, você vai receber oração. E ele, um garoto novo, impaciente com os pacientes. E lá no tempo o profeta encontrou que Billy Paul estava mudado. Billy Paul tinha recebido o Espírito Santo exatamente para fazer o serviço que ele estava fazendo. E Billy Paul chegava com o maior carinho com aquele cadeirante ou com a pessoa da máquina. Não, vem aqui por favor, eu vou colocar você na fila. Ah, eu não tenho um cartão para você, sinto muito por não ter, mas eu vou te levar na salinha. Quando o papai sair daqui, eu passo com ele lá naquela salinha e o papai ora por você. Ele não deixava mais ninguém para trás. Aí o profeta disse, eu percebo que Billy Paul está mudado. Quer dizer, as atitudes dele mostrou que algo maior tinha tomado conta dele. Algo maior. Ele tinha algo na alma. Você pode falar em língua como dos homens e dos anjos. Você pode dar todos os seus bens para sustento dos pobres. Você pode profetizar, pode ter conhecimento. Então, não tem muito, irmão, de nós para nós fazer, não. Veja, pode ter conhecimento, entender todos os mistérios, ser sábio, entendido. Estas coisas ainda nada seria. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, até que tenha esse algo que satisfaz, só o qual pode saciar a sede. Paulo encontrou-se, irmão, exatamente fazendo uma análise espiritual de sua própria vida. Ele, muito cedo na vida, descobriu que poderia fazer muito, mas o muito que ele fizesse sem esse Espírito Santo seria tudo em vão. Ele disse, eu posso dar meus bens, posso dar minha vida, posso distribuir tudo para os pobres, eu posso falar em língua, ter todos os mistérios junto, mas se eu não tiver esse que sacia a sede, nada disso aproveitaria. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, como o servo brama pelas correntes das águas. A menos que possa encontrá-lo, perecerei. Quando
quando você começar a ter fome de Deus, assim algo vai acontecer. Compete ao Espírito Santo guiá-lo a essa grande fonte de Deus, sim, Senhor. Agora aí está uma coisa boa, adorá-lo no Espírito, isso é verdade. Mas às vezes você tem o Espírito sem a verdade. São João 4 diz: nós adoramos a Deus em Espírito e verdade. E Jesus é a verdade, é exatamente isto mesmo, Ele é a verdade. Então, conversando ontem com os irmãos lá, eu falei para eles a respeito da mensagem. A mensagem não é o máximo de Deus, porque homem nenhum conseguiu ir em Deus e extrair de Deus o máximo dele, porque Deus não é um objeto que se chega ao fim em estudo. Deus é infinito. E uma mente finita nunca poderia extrair de uma mente infinita o tanto que aquela mente infinita é. Eu disse para os irmãos, a mensagem do profeta não é o máximo de Deus. Não é tudo que Deus tinha para nós ainda. Porque Deus tem muito mais para nos dar quando nós formos completamente transformados. Eu falei, mas a mensagem do profeta é o máximo que Deus tinha para a noiva, para a preparação da noiva. Ela não era o máximo de Deus, assim. Não, todo o conteúdo que Deus tinha, Ele colocou na mensagem. Não, todo o conteúdo que Deus tinha para a preparação da noiva, para que a noiva pudesse receber o máximo que é o Espírito Santo em totalidade, em plenitude, Ele enviou para a terra, que é a sua palavra, a sua mensagem. Porque na maioria das vezes as pessoas querem colocar o profeta até como Deus. Querem batizar até no nome do profeta. Então eles passam além. Não, a mensagem do profeta não veio para esse fim. A mensagem do profeta veio para alinhar a noiva de Cristo com a palavra e colocar ela no corredor do arrebatamento, no corredor do casamento. Você sabe, o preparador da noiva não tem tudo. Ele só faz a parte dele. Ele guia a noiva, ele prepara a noiva, mas ela é entregue para o noivo lá no corredor. A partir do momento que ela entra e está nas mãos do noivo, então o noivo tem o restante para dar para ela. Então, irmãos, a mensagem é o máximo para a igreja, noiva. Mas Deus tem muito mais para nós, porque Deus tem para nós essa mensagem. Deus tem essa mensagem para nós. Essa mensagem é nossa. E essa mensagem de Deus, o profeta disse que ela se fará carne. E nós lemos uma mensagem como essa, passados uns 60 dias, ou mais uns dias, nós vamos ler, nós encontramos algo nela que nós não tínhamos encontrado. Por que nós não encontramos? Porque a capacidade humana que temos não é suficiente para captarmos tudo isso aqui. E isso aqui é só um pouco. Só que esse pouco que está aqui é tudo. Você fala, mas como é que é só um pouco e esse pouco é tudo? Porque esse pouco aqui, materializado no coração ou na alma da pessoa eleita, é tudo que ele precisava para ser transformado. Então, é o máximo de Deus para a preparação da noiva, não sendo a totalidade de Deus, porque Deus tem muito mais ainda que ao coração do homem não pode ser revelado nesse tempo. Tem muito mais. Paulo diz, olha, o que nós sabemos, o que temos, e o que eu vi, e além do que eu prego, ele diz, que eu não dou conta de explicar, nunca subiu ao coração do homem as coisas que Deus tem preparado para o homem.
Não tem como. Então, agora aí está uma coisa boa, adorar a Deus em espírito e em verdade. As correntes que Deus enviou para satisfazê-lo no natural, Satanás poluiu cada uma delas. Ele colocou a droga envenenada em cada uma em que ele pôde entrar. Isto mesmo, ele tomou aquela grande corrente de Deus e a poluiu. Então, você fala a igreja está numa má condição, por quê? A igreja deveria ser um lugar santo, um lugar venerado, um lugar respeitado na terra, de confiança. Para me dizer assim, eu estou passando aqui de frente dessa igreja, eu vou entrar aqui, porque aqui é de confiança. Aqui é a igreja de Deus. Mas por que não é assim? Porque ela, como virou uma corrente e fonte para saciar a sede de pessoas sedentas, Satanás entrou e perverteu. É a mesma coisa. Nós temos um córrego beirando uma cidade. Por que ele não serve mais para saciar a sede? Porque algo entrou nele e perverteu aquela água, estagnou e ela não serve mais. Nem toda água é para matar a sede. Umas matam a própria pessoa. Então há muitas águas correndo por aí, mas só há uma água, diz o profeta, que sacia a sede do verdadeiro cristão. E essa é a água da palavra revelada. Amém? Amém. Graças a Deus. Então deixa eu saltar aqui mais um pouquinho, deixa eu ir aqui. Mais um pouquinho aqui para nós encerrar. Chegar aqui nessa página. O homem está apodrecendo em sua carne. Por quê? Por quê? Porque foram pervertidos os modos de saciar o desejo do coração do homem. O homem está apodrecendo em sua carne e estão passando pela meia-idade entre 20 e 25 anos. Suas células cerebrais estão apodrecendo também. Eles não têm, as pessoas ficam de tal modo que não têm suficiente entendimento. Elas não sabem o que significa decência, não sabem a diferença entre certo e errado, e todo o seu programa educacional e elas... Então vai seguindo aqui avante. Sabiam que a instrução, eu posso lhe provar isso, é do diabo? Não ler e escrever, mas quero dizer colocar sua instrução em sua igreja. Não precisava da igreja ter colocado instrução em si própria. A única instrução da igreja deveria ser a palavra. Unicamente a palavra. Porque alguém pode dizer assim, mas e se você estiver pregando uma coisa ao contrário da palavra? Quando se prega uma coisa ao contrário da palavra, a própria palavra desfaz aquilo que está sendo pregado. Então, a instrução entrou em lugar da palavra. Sabia que a instrução, ele pode dizer, no comunismo, no que o comunismo está baseado? Ciência, instrução, esse é o seu Deus, ou esse é o Deus deles, Satanás. Veja, foi isso que ele apresentou a Eva, e é isso que eles ainda estão apegados. Instrução, comunismo. Mas por que ele falou de comunismo? Porque o que é o comunismo dentro da igreja? O comunismo dentro da igreja. Se o comunismo para as nações humanas, o que é o comunismo no Estado? No Estado. Não é o livro da Constituição sendo ensinado para o povo, não é o segmento das leis, é o segmento da ciência e o estudo à parte a Constituição. Então, oculta-se
propriamente, muito do que é natural do Estado. Aí eu estou falando isso porque ele vai falar aqui do comunismo na igreja. E o que é o comunismo na igreja? Agora isso prevaleceu em nossas igrejas. Isso o que? O comunismo prevaleceu em nossas igrejas. Nos batistas, metodistas, presbiterianos, pentecostal e tudo mais. Algumas instruções intelectuais tomou o lugar da palavra, é comunismo espiritual. E o que é o comunismo espiritual? Uma perversão da coisa toda. O que é o comunismo natural? É uma perversão. O que é o comunismo no espiritual? Veja, a instrução intelectual em algum grande fulano de tal ou algo assim, isso apenas o distancia mais de Deus e isso é errado, diz o profeta. Sim, Senhor. Agora vemos que isso satisfaz o desejo deles. Quando uma igreja elegeria algo assim, serve para mostrar que está na metade, o que está na mente dessa igreja, qual é o desejo deles, do que eles têm sede. Eles querem dizer, nosso pastor tem mente aberta, ele não importa que tomamos banho mistos e vai junto. Então a palavra aqui já saiu fora. O livro da Constituição de Deus, eu sempre tenho falado assim, Deus constituiu a Bíblia para reger o mundo por ela, as pessoas. Assim como fizeram o livro da Constituição para reger a nação pelo livro. Só que quando você chega ao livro da Constituição da nossa nação, dá uma pena saber que está só o bagaço. De emendas e mais emendas, e as leis fortes vão se tornando fracas, e as doutrinas nacionais desaparecem, as verdadeiras doutrinas, e a doutrinação comunista toma conta. Na igreja foi do mesmo jeito. A postura, a conduta cristã na vida das pessoas foram desvanecendo. E o movimento da ideologia religiosa foi tomando lugar. E logo os cabelos foram cortados. É anti-escriturístico. Logo a pintura veio para os lábios. É anti-escriturístico. O comunismo espiritual tomou conta das igrejas, disse o profeta, e eles caíram em uma ruína. Porque o Espírito Santo é conservador. Conserva. Que quando Paulo foi pregar, ele disse, olha, sejam como vossa mãe, a irmã Sara. O que ele estava falando? Ele estava voltando a milhões de anos para tomar uma pessoa no passado para se tornar exemplo das pessoas presentes. Sejam como Abraão. E assim vai. Então tomou conta da igreja e fez o que fez. Aí ele segue aqui com mais outras coisas absurdas. E assim vai, e assim por diante. A Bíblia está aqui, preservada pelos verdadeiros cristãos e toda modificada pelos os mercenários que tomaram o sentimento comunismo para não crer na verdadeira coisa. E aí o mundo ficou assim. E para saber disso, só se você tiver um profeta. Se você não tiver, você vai dizer, meu Deus, agora eu estou perdido no meio do tiroteio. Eu não sei onde é que está certo. Agora, quando você se encontra com um profeta, ele esclarece seu caminho. Porque um profeta, você pensa que um profeta trata apenas do ponto religioso da coisa? O profeta fala do ponto nacional, do negativo, da moda, do que o povo deixou de fazer, porque um profeta enxerga com os olhos do profeta. Olha, eu jamais falaria isso, nunca falaria isso na minha vida, em lugar nenhum, para pessoa nenhuma, se eu não tivesse uma vez me encontrado com um profeta, para me saber disso aqui. Então nós somos pessoas privilegiadas. Amém. Agora, Graças a Deus. uma mocinha, o profeta disse, uma mocinha contou para a minha Sara, para a minha filha, um outro dia, seu pastor foi para a África, e quando voltou, aí ele visitou aquela tribo de índio lá, né?
E quando ele voltou, eles fizeram uma apresentação daquela tribo de índio para recepcionar o pastor na sua volta. E ela, na África, quando ele voltou, ela tirou a roupa, aquela noite, usando pequenas calças justas de malha, e dançou. Aí ele fala aqui o nome da dança para ele, quer dizer, ele veio da África, ela fez uma apresentação africana para ele, para entretê-lo, porque ele estava na África, em uma tribo lá. Vocês sabem, rapaz, gostaria de ver uma das minhas moças da minha congregação tentar fazer algo assim. Veja, isso serve para mostrar um pastor que se sente e assiste um membro de sua congregação, uma mocinha de 16 ou 18 anos, lá, desnuda, assim, e deixar passar impune com isso, mostra que ele próprio saiu de uma fossa. Um homem de Deus fazer uma coisa dessa, certamente, então ele saiu da onde? De uma fossa também. Ele também está estagnado e contaminado com a mesma coisa, disse o profeta. Vejam, isso serve para mostrar. Parece indelicadeza, disse o profeta, mas entenda, eu estou pregando em todo o país também. Parece uma indelicadeza, mas você sabe disso também, irmão e irmã. Deixe-me dizer-lhes essa é a verdade. Um abutre quer coisas mortas, isto mesmo. Isto está morto, é exatamente isso. Mostra claramente aqui qual é a cabeça deles e sua torre de controle. O que isso está dentro, o que isso está dando a eles, veja o que está em sua alma. A alma deles anela por coisas assim. Então, o profeta era um naturalista, sabia o que era. Ele disse, um abutre almeja por coisas mortas. Se você vê uma pessoa indo atrás dessas coisas mortas, é porque mostra que a natureza dele nasceu para se alimentar de tais coisas. Quando você vê um cristão que é nascido de novo e ele é uma águia, ele se esforça para alimentar-se da palavra viva, da palavra sem distorção. Então o profeta segue dizendo, a alma deles anela por uma igreja altamente intelectual, onde as pessoas se vestem finamente, e o pastor leva 15 minutos ou 20 e se apressa. E se passar disto, melhor dizendo, levaria uma junta de diácono e ele não deve dizer mais nada sobre o pecado. Ele não deve dizer nada sobre usar short, não diria nada sobre as pessoas fazerem isso ou aquilo mais. Ele não deve mencionar isso de modo algum. Se o fizer, a junta o expulsa. Estão vendo o que é? Esse é o filtro do homem que pensa que eles têm. A Bíblia diz em 1 João 2,5, se amais este sistema do mundo, ou as coisas deste mundo, é porque o amor de Deus nem mesmo está em você. Agora, o que diz de toda essa atitude indecorosa que tem hoje em nome de igreja, dançando quadrilhas na igreja, jogos de dado, bingo, festa, rock and roll para adolescente, e todas essas bobagens, veja isto, Elvis Presley, um diabo de sapato, Pat Boone, Rick, Nelson, o maior ponto negativo que esta nação já teve, isto mesmo, dizem, eles são muito religiosos, eles cantaram música cristã, eles não deveriam, a igreja não deveria sequer permitir uma coisa dessa. Algum desses sujeitos sai aqui e esta noite eles estão a um clube noturno à beira da estrada e assim por diante em nome de igreja. Agora o profeta estava pregando essa mensagem sede em uma transmissão telefônica para muitos estados nos Estados Unidos.
E ele estava com muita força pregando essas coisas. Porque ele disse, eu sei que eu estou falando não somente para essa congregação, mas essa mensagem irá em torno do mundo. Ele disse que o mundo chegaria a um comportamento indecoroso, indecente, e o mundo chegou. Aí você fala, ontem nós falamos sobre o coronavírus, falei para os pastores lá, eu falei, eu nem oro mais, eu já captei o que Deus quer com tudo isso. A igreja de Deus não está atingida, o mundo todo se assolou com o coronavírus, é uma praga, e, por que não dizer, enviado da parte de Deus para quebrar o egoísmo do mundo, não só aqui do Brasil, mas do mundo inteiro. Quebrou, arrasou, colocou pessoas para refletir, para pensar, para orar. Se Deus quer fazer o mundo orar, irmão, Ele faz. E Deus fez o mundo orar. O mundo orou a Deus. A nação brasileira fez jejum a Deus. Quem que viu isso, irmão? Onde se viu isso? Uma nação celebrar um dia de jejum. Então está sendo bom. Porque orar a Deus é bom. Aí outra coisa, nós estávamos orando pelo irmão. E cada vez que nós orávamos, o irmão dava mais um passo para perto de Cristo. Eu falei para o irmão que ligou para mim, eu falei, irmão, vamos dizer para Deus fazer sua vontade, porque se for a vontade do irmão ir, deixa o irmão ir em paz. Porque senão nós vamos parar na frente da pessoa e Deus diz, não, vem. E eu falo, não leva. Vem. Não leva, Senhor. Vem, eu quero meu filho. Não leva. Aí vai se encontrar lutando contra a vontade de Deus. Aí orar pelo corona, Deus libertar a nação do corona. Não, gente. Deus só vai libertar a nação exatamente no momento que Ele vê que está na hora de libertar a nação dessas coisas. Foi chicotada para todo lado. A igreja de Deus marcha firme, irmão, no meio da pandemia. Marcha firme. Isso é para mostrar para o próprio povo de Deus. Eu falei, você sabe, ontem eu falei para os irmãos, você sabe por que dessas coisas? Por causa de nós. É nós que estamos fora de posição. É a igreja que tem que chegar. E assim, quando a praga caía no arraial dos filisteus, na tenda dos israelitas não chegava nenhuma praga. Não assolava. Então nós estamos compreendendo o tempo que nós estamos vivendo, e se tem um tempo que nós deveríamos ser mais crente, irmão, é agora. Porque o que a Bíblia fala? Daquele que é crente, seja o quê? Mais crente ainda. O que é santo, seja mais santo ainda. Você sabe por quê? Porque o que é impuro e infiel, eles vão se tornar mais impuro e infiel. Quando passar essa pandemia, vocês vão ver o que vai acontecer. A humanidade vai se tornar pior. Você fala, mas eles não oraram? Eles oraram. Mas quando o chicote é levantado, eles vão praticar o dobro do pior que eles estavam fazendo. Mas a igreja de Deus marchará firme e ela estará pronta naquele tempo. Porque também, assim como serve para dar uma lição para o mundo, serve para despertamento dos santos. E assim como lá nas capitais não está mais ninguém sendo salvo, mas aqui, ontem eles falaram para nós, pastor, lá parece que chegou, acabou. Nas capitais não tem mais. E eu já tinha percebido isso há muito tempo. Eu disse, e aqui nós ainda estamos guiando as pessoas para Cristo. Quando nas capitais já não tem mais chamado, eu falei, aqui pessoas estão aceitando a Cristo, estão batizando ainda. E privilégio nosso de ainda estar num lugar que está funcionando, porque se nós ficar só lá, irmão, você fica batendo contra os crentes. O crente é sonolento, é indiferente, não quer ir para a igreja, quando vem não abre a boca, a cidade está assim. Está aquela coisa que, aqui nós temos cultos e pessoas sedentas, desejosas, a capital lá, a cidade grande, está difícil de ser ministro lá. Porque as próprias pessoas que vieram estão como cansadas e estafadas, estão passando aquela fase de Israel no deserto. Mas tanto que nós já andamos, nunca chega. Se fosse assim, irmão, era até bom, a ansiedade para chegar. Mas tem uns que estão dizendo,
Demora um pouquinho mais, Senhor Jesus. Parece que eles estão tão ligados ao sistema do mundo que estão perdendo a sensibilidade do arrebatamento. E nós nunca deveríamos, que Deus nos livre de perder a sensibilidade, o desejo, o ora vem, Senhor Jesus, todos os dias da nossa vida. Então nós estamos num lugar privilegiado, um lugar ainda que Deus está chamando, está trabalhando entre nós, e aqueles lugares lá, o avivamento passou. O avivamento desceu para cá, está por aqui. Esses lugares onde as pessoas são de mente mais virgem, não são dados a muita religiosidade. Então que Deus continue nos abençoando. Nós vamos encerrar aqui, vamos dar um recreio e nos aprontar para nós ir lá na São Pedro, fazer lá essa parte que está combinado a ser feito, termos lá um culto também assim, cantar um hino e uma palestra lá um pouco rápida, se tiver visitante um tanto evangelística para alcançar eles, e assim vamos nós, irmãos. O que eu digo para vocês é o seguinte: você está com todo o material em sua mão, faça bom uso, leia sua Bíblia, leia suas mensagens, ore. Amém. E busque a Deus todo instante da sua vida, todo momento. É o que eu estou propondo para mim mesmo fazer, é ser mais leal a essas coisas, ser mais dedicado a essas coisas, porque se o profeta veio trazer uma mensagem para o tempo do fim, e nós já temos aqui 30, 40, 50 anos, que tempo é esse que nós estamos vivendo? Então é um momento para se pensar e analisar e dizer, não, essa minha alma tem que buscar se saciar na fonte da água da vida que é Cristo. E nós vivermos do dia, procurar ser feliz, buscar a felicidade com tudo aquilo que nós já temos e não pensar em mais coisas, porque se Deus quiser acrescentar um pouquinho a mais, é assunto dele, entendeu? Porque senão nós vamos cair numa ociosidade e nem uma coisa e nem a outra. Então agora é para nós sermos cristãos cheios do Espírito Santo como nunca. Porque o profeta pregava o batismo do Espírito Santo, depois o profeta pregava a rededicação dos cristãos. Eu não estou errado quando eu digo isso, porque o profeta dava oportunidade para as pessoas recomeçarem de novo. O profeta mesmo foi um que fincou estaca e disse, Senhor, daqui para frente eu serei melhor. Depois eu tinha que fincar outra estaca, daqui para frente eu serei melhor. Aí ele disse, não, vacilei de novo, e ficava outra estaca, daqui para frente eu quero ser melhor. O profeta fez uma oração dizendo, Senhor, eu me envergonho de tantas vezes que eu parei para recomeçar e rededicar minha vida. E no entanto ele cumpriu o seu ministério exatamente daquela forma. E nós vamos fazer a mesma coisa. A partir de hoje eu penso, digo para Deus, falo, oro, Senhor, eu quero ser melhor do que eu fui ontem. Não me deixe vacilar como eu vacilei nos anos passados. Se eu chegar a vacilar, volta a confessar de novo e digo, Senhor, me dá mais uma chance, eu quero ser melhor. Porque nós vamos viver como um bebê diante de Deus, porque quando Abraão tinha 90 anos, Abraão estava se sentindo fraco, incapaz de tudo. Deus disse a Abraão, você é apenas um bebê, encosta, recosta no meu seio e nutre. Abraão nutriu e Deus deu assim uma viravolta na vida de Abraão, e Abraão voltou a ser um homem novo de novo, renovou suas forças, tudo que ele era, e teve uma outra jornada de vida. Depois que Sara partiu, ele da casa ele teve mais vários filhos e filhas. Então nós estamos aguardando por isso. Se as nossas forças faltarem, Deus completará em nós. Mas nós não vamos desistir em nada, vamos avançar. Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, falamos isso do profundo do nosso coração. Pai bendito, à medida que o tempo passa e o fim chega, ó Deus, como recebemos, ó Pai, a mensagem do fim e temos vivido um longo período nela,
nós devemos despertar para a hora que estamos vivendo. É um momento, ó Pai, de dedicação, de reflexão. E nós oramos, ó Deus, que ainda estamos no campo de batalha e pedimos a proteção divina, a unção do Todo-Poderoso para mim e para toda esta igrejinha da qual faço parte. Cada um aqui, Senhor, encha-se de Deus o mais rápido que puder. Busque, faça tudo o que estiver ao alcance para fazer, Senhor. Porque o momento é emergente, o momento é do fim, é a hora em que os rumores invadiu as nações, é a hora que a perplexidade está por todos os lados, as nações não se entendem, as pessoas não se entendem mais, mas aqui está um povo entendido do Senhor, aqui está uma igreja resgatada do Senhor, que tem recebido o Espírito Santo do Senhor. É por isso, Pai, o Espírito clama dentro de nós, a nossa alma busca mais por Tua presença. E nesta noite, e nesta tarde, Senhor, enche todo o nosso ser, nossa vida, para que, ó Pai, possamos ser melhor e apresentar uma dedicação ao Senhor melhor, um culto melhor ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Assim pedimos por toda a igreja do Deus vivo, pedimos por aqueles que não puderam estar aqui nesta tarde, Senhor, que as bênçãos de Deus sejam com todos eles, e que o Senhor nos ajude, ó Pai, a cada passo do nosso caminho, dando, ó Pai, estrutura para suportar os testes, as provas que vêm, as tentações que vêm, Senhor, por todos os lados, que possamos erguer a cabeça, como disse Jesus, olhar para cima e deixar de olhar em volta, que façamos, ó Deus, como um homem que vai cruzar uma linha em altitude. Se olharmos para baixo, nós fracassaremos. Nós nunca devemos olhar para baixo. Que o Senhor nos ajude a olhar para cima, olhar na palavra, porque em volta de nós tudo é assustador. Por isso nós não devemos olhar em volta de nós, mas devemos olhar para cima, olhar para o lugar da onde virá o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra, e Ele prometeu se encontrar com nós nas nuvens. Assim, Pai, fortalece o nosso coração em graça para suportar os desafios nesta vida. Que o Senhor, através do Espírito Santo, dê o equilíbrio para nós, como o Senhor deu para o profeta. Em toda situação possamos ter o equilíbrio. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, abençoe a nossa ida ali na São Pedro, abençoe a nossa estadia lá, a nossa reunião. Faça-se presente, ó Pai, fale aos corações necessitados que se encontrarem por ali. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe, irmãos, igreja. Aleluia. Quero ter em minha vida uma fé que é sem medida, fazer o impossível acontecer.